Meditação para o dia. O segundo fundamento da fé cristã é Solus Christus. Essa expressão Solus Christus, uma expressão em latim, ela significa que só há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem, porque é assim que está escrito na Bíblia. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. E também no livro de Atos está escrito que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Quando nós declaramos esse fundamento da fé cristã, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele é único e suficiente, capaz de salvar a alma humana. Quando nós falamos que só Cristo, quer dizer que ele é suficiente, quer dizer que ele fez tudo que havia de ser feito para que o ser humano pudesse ser salvo. O ser humano, pecador, errante, cujo salário das suas atitudes seria a morte, porque também está escrito na Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. E quando ele estava finalmente na cruz, crucificado, já na iminência de entregar o Espírito, ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado, ou seja, terminei. Eu fiz tudo que eu precisava fazer para salvar o homem. O preço da salvação do homem está totalmente pago. Não há mais nada a se fazer para que o homem seja salvo, senão que o homem queira essa salvação. Acontece que as pessoas equivocadas, ou por não conhecerem o que diz a Escritura, só a Escritura, o primeiro fundamento da fé cristã, muitas pessoas ficam buscando outros meios para se salvar ou para ajudar na salvação. Mas nós afirmamos com toda certeza esse fundamento, Solus Christus. Só Jesus Cristo salva. Ele é suficiente, ele tem amor suficiente, ele tem poder suficiente, ele tem bondade suficiente e santidade suficiente para nos salvar. Porque era necessário que aquele que fosse morto não tivesse nenhum pecado. Foi por isso que Satanás tentou induzir Jesus ao pecado, para que ele não fosse suficiente para nos salvar. Mas graças a Deus que Jesus Cristo, ele pagou plenamente o preço da salvação. E hoje nós podemos dizer, Solus Christus, porque não há nenhum outro mediador. Ele é suficiente. Precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus. E precisamos receber a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque ele é suficiente, só ele salva. Por isso, fale com Deus, fale com Jesus Cristo. Fala, ó Deus, tu és o fundamento da minha vida. Então, eu agora entrego a minha vida a Jesus Cristo, para que ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e ele perdoará todos os nossos pecados. A nossa vida será uma vida tão pura como a de uma criança recém-nascida, porque a Bíblia diz que os nossos pecados ele não se lembrará, porque Deus perdoa e esquece. Ou seja, então em Cristo somos uma nova criatura. E só Jesus foi capaz de fazer isso pelo ser humano. Só Jesus foi capaz de fazer isso por nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo e vamos entregar nossa vida a Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, meu Pai, porque Jesus Cristo, ele é suficiente e é poderoso para nos salvar e nos purificar dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos na revelação de Jesus por meio da sua palavra e o recebemos como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas. Ó Jesus, nós te recebemos. Jesus, por meio do teu Espírito Santo, visita essa pessoa que agora ouve essa oração, que ouve essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, alcança essa pessoa, para que todas possamos também entender que só Jesus é suficiente para nos salvar. E nós recebemos o perdão
e recebemos essa salvação, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Solos Cristos.